Musical lá para mim. Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Deus, Ele é fiel em todo o tempo em nossas vidas, e nós só podemos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, e colocamos em nossa vida um coração que vem a cada momento estar indo de encontro ao nosso Deus e falando: Senhor, há muita gratidão no meu coração pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Eu louvo, engrandeço, magnifico e exalto ao teu poderoso nome. Amém? Então, vamos colocar a nossa vida em Deus, vamos dizer a Deus que nós somos felizes por estar diante dEle, na sua presença, e que Ele é verdadeiramente maravilhoso para conosco. Amém? Eu quero convidar os meus amados irmãos a estar abrindo as Sagradas Escrituras em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso, eterno Senhor. Que Deus esteja abençoando também os nossos amados irmãos da live. Sejam bem-vindos entre nós. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 6: Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Amém? Podeis assentar. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é maravilhoso. Eu estava conversando com minha esposa. Nós estamos na terça-feira, desde domingo à noite. Eu estava com uma angústia assim no coração tão grande, né? Eu não sabia o que era. Estava meio sisudo, sério. E fui trabalhar na segunda e trabalhei, mas o dia todo assim, quando de repente minha prima falou assim: caiu uma casa lá em Cascadura, no Morro do Juca. Eu falei: é lá perto de casa. Ela: vem cá para tu ver na televisão. E aí de repente diz que uma senhora está sumida lá e tal. E aí quando vê, falaram que era a irmã Creuza. E aquela angústia se tornou ainda maior. É uma tristeza muito grande, amado irmão, quando nós perdemos, né,
as pessoas que nós aprendemos a amar, as pessoas que têm batalhado conosco na mesma fé, têm buscado, né, o mesmo Deus. E essa pessoa, ela, para mim e para minha esposa, ela é uma pessoa muito boa, né? E a gente aprendeu a amar ela de uma forma assim, maravilhosa. E a gente acompanhava, eu várias vezes que fui ali no Morro do Juca, e ali tinha uns cultos, né, na casa da irmã Odisseia, e ali ela estava presente naqueles cultos. A gente ministrava juntamente com os amados irmãos da Igreja Universal, e ali foram algumas vezes boas, né, que ela estava lá também. E quantas vezes ela saía em missões aí com a Igreja Universal, dar comida na rua, roupa, cobertor, algo assim maravilhoso, né? E quando de repente a gente ouve, ela está soterrada debaixo dos escombros. Aquilo ali eu passei o dia, mais o dia com um coração choroso, uma tristeza enorme, né? A gente fica muitas vezes impotente querendo fazer algo e a gente não consegue. E a gente muitas vezes, amados irmãos, vê uma pessoa falando isso, outra pessoa falando aquilo, e às vezes a gente se coloca no lugar de Deus. E as Sagradas Escrituras diz que há um único juiz e Senhor de toda a terra. É o nosso Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nós não podemos dar céu ou inferno a este ou aquele. Deus tem a sua maneira de julgar as pessoas. Tem um texto na Bíblia que fala que a mulher que foi pega em pleno ato de adultério, e eu não queria ser o advogado que estivesse julgando aquela mulher, porque quando aquela mulher foi pega em pleno ato de adultério, segundo a lei ela tinha que morrer, ela não tinha escapatória. Segundo a lei ela estava condenada à morte. E se eu e você fosse o juiz daquela mulher, a gente ia olhar nas Sagradas Escrituras, segundo a lei de Moisés, diz que ela tinha que ser apedrejada, morta. A gente olhava e dizia assim: olha, então você deve morrer, porque é o que está escrito na palavra, é o que está escrito nas Escrituras. Se está escrito, você tem que cumprir o que está escrito. E ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio, mas a gente olha num outro texto que vai dizer dessa maneira, se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 5, ou 2 Coríntios capítulo 3, deixa eu buscar aqui para a gente estar dando uma olhada nesse texto. É um texto assim, que vem muitas vezes trazer claridade, né, à escuridão. Em 2 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer assim, desta forma, no versículo 6, diz assim: o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. E ele vai dizer dessa maneira: não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que ele está falando? Vocês agora não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão guiados pelo meu Espírito. E quando a gente vê em Lucas capítulo 10, versículo 25, a gente olha esse texto de Lucas, e é um texto abençoador, é um texto também bastante
esclarecedor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25, ele diz assim: e depois disso, 25, ele diz assim: eis que se levantou um doutor da lei, um doutor da letra, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz que está escrito na lei, como você lê? E respondendo ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E diz: respondeste bem, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, aleluia, diz a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Por que esse sacerdote passou de largo? Porque ele estava vivendo a lei, ele estava vivendo a letra. Porque a lei de Moisés diz que ele não podia tocar em alguma coisa morta. E aquele homem estava meio morto. E ali ele não podia tocar naquele homem, senão ele ficava imundo. Ele estava vivendo a lei, mas não vivendo as coisas do Espírito. E continua o texto: e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhes as feridas e aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 aleluia, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: vai e faz a mesma coisa. Será que nós temos misericórdia de um dos outros? Será que nós estamos agindo assim como Jesus? Jesus, ele chega assim e ele disse: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Quando Jesus ele fala do samaritano, ele fala para o judeu que tinha ódio do samaritano. Quando passava um samaritano perto do judeu, ele cuspia no chão. Não se davam um com o outro. E Jesus, ele diz: passou um samaritano. Ele diz que o samaritano agiu de compaixão. E quem é o samaritano? O samaritano era desprezado. O samaritano era alguém que ninguém dava nada por ele. Jesus, ele se coloca no lugar do samaritano. Jesus é o samaritano da história. E Jesus, ele vai dizer para mim e para você, segundo o que está escrito a respeito dele. E o que está escrito a respeito de Jesus está escrito em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, uma raiz, aleluia, de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, era esse desprezado samaritano, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto.
era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, assim conforme ele toma as enfermidades do samaritano, ele coloca sobre o seu cavalo, ele coloca azeite e vinho. Quando fala azeite e vinho, ele está colocando ali, amados irmãos, derramando o seu sangue e o seu Espírito Santo sobre aquele homem, sobre nós, aquele que nós estávamos feridos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas diz, ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, ele nos sarou, ele nos curou, aleluia, e nós o reputamos como aflito de Deus, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, aleluia, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, não deu a ele a oportunidade de um advogado. E quem contará os dias da sua vida? Quando a gente olha, ele morreu na sua juventude. Quando a mulher fala assim, tenha misericórdia de ti, ele fala, antes tenha misericórdia de ti, porque se faz assim com um lenho verde, ele está dizendo, na sua mocidade, se faz assim com alguém moço, quem dirá com um lenho velho? Ele está dizendo assim, com as pessoas que são mais velhas. É isso que ele está dizendo. Então, da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? 33 anos. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo, nós, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto ele nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, agradou moê-lo. Porque o Senhor agradou moê-lo, está escrito em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava ali moendo o seu Filho estava morrendo por mim e por você. Então o Senhor fala, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Está escrito aí em Número capítulo 21, que o povo, amados irmãos, andava fora da vontade do Senhor, fazendo aquilo que era ruim, que era mal aos olhos do Senhor, falando com Moisés, falando com Deus, porque vocês nos trouxeram a esse deserto para comer esse pão vil, nem água tem aqui. Começaram a murmurar, e Deus mandou serpente abrasadora, e quando, aleluia, o povo estava morrendo, muito do povo, de repente chega até Moisés, os anciãos, aleluia, das tribos de Israel, e fala, olha Moisés, o povo está se arrependendo, porque tem morrido muito povo, está entristecido, está choroso. E ali o que acontece? Acontece que Deus fala com ele, levanta uma haste de bronze e coloca ali uma serpente, todos aqueles que olharem para aquela serpente serão curados. Aquela picada da serpente, o veneno da serpente não fará dano quando ele olhar, aleluia, para aquele que ali está. A palavra do Senhor está dizendo, meu amado irmão, minha amada irmã, que todo aquele que olhar para aquele que foi levantado, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele será salvo, ele será, aleluia, ele receberá a graça do poderoso Deus de Israel. Nós precisamos entender, meu amado irmão, o trabalho da sua alma, ele verá, e ficará satisfeito com, aleluia, o conhecimento, meu servo justo, justificador, aleluia, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, pelo que darei, a parte de muitos,
com os poderosos repartirá ele seu despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos pelas suas transgressões, aleluia, ou melhor, ele intercedeu pelos transgressores. Então nós precisamos, amados irmãos, aprender. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eu sei que o Senhor é o único que pode, aleluia, dar céu e inferno para alguém. Eu sei que o Senhor é o único que é o juiz de todos os povos. Eu sei que o Senhor, aleluia, olha para nós, mas nós devemos nos ajoelhar e falar: Senhor, eu recebo de Ti. Então diz, quando ele traz o Espírito Santo, ele diz aqui: e havia entre, capítulo 3 de João, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele acreditava, mas ele saía às escondidas à noite para ter com Jesus. Versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está falando para Nicodemos? Jesus está falando para Nicodemos assim, preste bem atenção. Olha, Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você amar a você mesmo mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar mais a tua família do que a mim, você não é digno de mim. Se você não estiver a ponto de entregar a sua vida por amor de mim, você não é digno de mim. Eis que Jesus está falando com Nicodemos. Jesus chama Nicodemos para ter uma nova vida com ele, mas ele deixou de seguir Jesus por causa dos benefícios desse mundo. Glórias a Deus. Versículo 4, Nicodemos, aleluia, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, aleluia, de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu amado irmão? Tem a ver que Jesus, ele não sonda somente as palavras que saem da tua boca ou entram do teu ouvido, mas ele sonda o teu coração. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós deixamos de falar alguma coisa na presença de um, na presença de outro, mas falamos com outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Nós falamos por trás da pessoa, nós não falamos na cara. Nós ficamos muitas vezes, meu amado irmão, com boca pequena, ou boca miúda, ou de falsidade. É isso que o Senhor está falando. E nós precisamos ser bem claros diante do Senhor, amados irmãos. Por que eu tenho que fazer coisas para engrandecer a minha própria pessoa, se verdadeiramente eu não dou minha vida pelo amor do Evangelho, conforme está escrito em Mateus capítulo 25, capítulo 25, a partir do versículo 31. Que Jesus ele vai falar assim: olha, quando eu tive fome, tu me deste de comer, quando eu tive sede, tu me deste de beber, eu era forasteiro e tu me hospedaste, estive preso, doente e tu foste me visitar. E aí, será que nós temos verdadeiramente só levado crédito, ou temos verdadeiramente colocado a mão no arado e falado: não, eu estou aqui, ó, firme e forte, eu quero estar até o último momento, eu quero estar fazendo toda a diferença? Mas muitas vezes, amados irmãos, é só glamour, muitas vezes é só aparência, muitas vezes é só se apresentar. Não é dessa maneira. O Senhor está chamando você para pegar a mão no arado, porque diz o Senhor:
aleluia, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, amados irmãos, o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós precisamos entender isso. Então, a palavra vai dizer, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer, aleluia, da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, amados irmãos, pedir perdão dos pecados, confessar diante do Senhor. Mas ele diz assim, aquele que se arrepende e deixa o pecado, e agora ele vive em espírito. Viver em espírito é abandonar o pecado, é viver em santidade, é deixar a falsidade de lado, é deixar de falar mentira, é deixar de conversar atrás, sendo caluniadores. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, andar em espírito. Segundo, aqui está dizendo, para o exame, aleluia, da doutrina bíblica, regeneração. Nascer da água certamente se referia à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento. Lavagem da regeneração e renovação do Espírito. Aleluia. Versículo 5. Nós lemos ele, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O vento ele assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que quer dizer isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Às vezes a gente anda numa dureza tão grande, amados irmãos, nós não somos flexíveis. Aí o Senhor assopra e fala assim, o Espírito está te enviando aqui e acolá. Fala, eu não posso. Eu estou como uma árvore, as minhas raízes estão fincadas aqui na terra. Igual a casa, as minhas raízes estão fincadas nesse alicerce. E eu não posso sair daqui. Mas o Senhor, ele assopra, o Senhor, ele envia, fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim aonde quer que o Senhor quer que eu esteja, ali eu estarei. E às vezes, amados irmãos, a gente fica numa dureza tão grande, e nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, no versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Jesus agora ele fala, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando dele. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, versículo 13, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus está falando dele. E como Moisés ele levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus, ver e viver o que Deus está nos mostrando, o que Deus está trazendo
sobre a minha vida, sobre a tua vida. Agora ele fala: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer nesse Deus. E aí, nós olhamos para Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo, deixa eu ver se é 18 ou 8. Aleluia, glórias, o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, maravilhoso Senhor Deus de Israel. Lucas 18, versículo 9, diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que era justo e desprezava os outros. Quando você se coloca na frente de alguma pessoa e você acha que é melhor do que ela, você acha que você pode julgar, você se coloca no lugar de Deus, e ele continua dizendo, preste bem atenção o que aleluia, vai ser dito. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E aí, a gente coloca o outro, como se diz, debaixo dos nossos pés, lá na ralé, lá onde a gente joga aquele montinho de lixo, a gente varre o quintal e joga lá naquele canto, assim a gente coloca o outro. É o que está dizendo aí. Ele diz assim: eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, sendo, aleluia, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí, agora Jesus toma a palavra, ele diz assim: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, a gente olha o texto e vê aquele publicano, ele se humilhando na presença do Senhor. O Senhor, ele chega até a mim, chega até a você e diz assim: todos nós estamos no mesmo patamar, seja o presidente da república, seja o governador, seja o prefeito, seja a socialite, seja a dona de casa, seja aquela que mora lá em cima no morro. Todos nós estamos no mesmo patamar. O Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: não há um melhor do que o outro. Todos nós somos iguais perante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele vem com a palavra para mim, ele vem com a palavra para você, e ele nos exorta: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Quem vos exalte? Ele. Não nós a nós mesmos. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Não nós, mas ele. O Senhor é quem vai nos exaltar. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que ele está falando? Muitas vezes nós somos apressados. A ansiedade aí está no caso de apressado.
A gente se apressa por muitas coisas, a gente não deixa que a sã doutrina ela venha como um remédio sobre as nossas vidas. A sã doutrina ela vem como um remédio, amados irmãos, e muitas vezes quando um ou outra pessoa está falando, é o próprio Deus falando. E a gente não consegue ouvir, a gente não consegue ter discernimento. Mas se nós discernirmos a respeito do que nós estamos ouvindo, a gente fala: Deus, fala Deus. Eu quero me humilhar, eu quero receber, porque eu confio que será remédio na minha vida. Eu confio que trará sobre a minha vida algo melhor. Eu quero dizer aos amados irmãos uma coisa. Eu tinha um português que fazia transporte de criança. Ele morava aqui, parece que é Jipioca, que ele morava, ou naquela rua ali, para baixo do mercado, encostado no mercado ali. E aí o português, ele me chamou num domingo para ir lá. Ele me telefonou, falou assim: Carlos, vem cá, eu estou precisando de você aqui, Carlos. Aí tá, o Carlos largou o domingo, que estava com a família, largou tudo e foi o Carlos para lá. Aí ele falou assim: Carlos, eu estou com as minhas casinhas de aluguel, tudo casinha de telhazinha, os barraquinhos que ele tinha lá, e o nível das casinhas não tinha uma caída boa. E ele falou assim: olha, eu estou com as casinhas tudo, o esgoto todo entupido. Aí vai lá o carro, tira o vaso do lugar, aqueles vasos cheios de cocô, o carro mete a mão naquilo ali, tira, empurra, joga para aqui, joga para ali, limpa tudo, metia a vassoura naquilo, desentupia aquilo tudo, metia a vassoura, sabão em pó, limpei aquilo tudo, coloquei os vasos no lugar e tudo. Rapaz, ele falou assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, tu salvou meu dia hoje. E às vezes, amados irmãos, a gente acha que eu não sei se você seria capaz de chegar lá e falar assim: olha, misericórdia, não dá para chegar aqui não dá. O senhor vai ficar com a merda do senhor, o senhor vai ficar com as bolsas do senhor por aí, eu vou embora, o senhor se vire por aí. Tem coisas na vida da gente que Deus coloca ali a gente naquele lugar para a gente aprender. A gente aprende, e Deus olha lá do céu e fala: eu vou te recompensar. E amados irmãos, se a recompensa não for aqui na terra, será lá no céu. A gente não deve se preocupar com recompensa aqui na terra. Aleluia. A gente precisa, em nome de Jesus, falar assim: se eu estou aqui para fazer alguma coisa. Eu estava essa semana com a minha prima, ela estava falando comigo assim, a minha prima, ela estava com problema de câncer, não sei, e um câncer avançado que já tinha pego nos ossos. Mas ela estava vivendo já 6 anos com isso, e ela estava controlando o câncer. Ela tomava um chá, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela graviola, era uma coisa, era outra, era nome, ela se virava nos 30 para cuidar da saúde, tentando prolongar a vida dela. 36 anos de idade, desde os 30 ela estava com câncer, e o câncer foi alastrando no corpo todo. Aí de repente o pai e a mãe caem lá com a situação de coronavírus. E ela, para não deixar o pai e a mãe morrer, o que ela fez? Ela foi para a cozinha, ela começou a fazer inhame, ela fazia uma coisa, ela fazia outra, tudo que ela via de receita boa para dar sustentabilidade para o pai e para a mãe, ela fazia. É um chazinho daqui, um chazinho dali. Quando vê, ela pegou o coronavírus. E ela morreu, mas o pai e a mãe ficou vivo. Mas aí vem outra coisa. Eu lembro, enquanto ela estava viva, a casa dela vivia cheia. Ela era dona de uma pizzaria. Aquilo em cima da laje dela era muita gente. Ela dava emprego a muitas pessoas. Todo mundo mandava buscar a pizza dela. A pizza dela chamava dos anjos. Todo mundo trazia daqui, trazia dali. Era uma coisa assim maravilhosa. E todo mundo vivia as mil maravilhas ali junto com ela. Mas quando chegou no enterro dela para pegar na alça do caixão, no enterro dela tinha, se contasse, tinha 5 pessoas. Eu, meu tio, a irmã dela e mais 2 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas para levar o caixão. Todo mundo com medo de pegar o coronavírus.
A gente muitas vezes tem medo das coisas, mas o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele diz assim: olha, se você comer ou beber alguma coisa mortífera, isso não te fará dano. É a palavra do Senhor, porque nós precisamos fazer, nós somos enviados. E muitas vezes, amados irmãos, nós não nos humilhamos, nós saímos correndo de certas situações, porque a gente fala: não, isso aí não, eu não posso. Mas a gente precisa saber: Senhor, olha, eu vou no teu nome, assim conforme Davi, ele não foi na força do seu braço. Davi fala assim: deixa o gigante comigo, que eu arrebento esse gigante, deixa comigo. Davi, ele arregaçava as mãos. Davi falou assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus de Israel? E ele fala com o gigante: você vem comigo contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não fala: eu vou na força do meu braço, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós precisamos ter isso nos nossos corações. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele fala conosco que nós somos homens e mulheres de Deus, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: eu quero vencer, eu quero fazer, eu quero ouvir. A gente precisa aprender, e muitas vezes a gente não quer aprender, a gente não se humilha, mas a gente anda ocioso, e a gente anda no lugar de Deus. Está lá o trono do Senhor, está lá o cetro de equidade nas mãos do Senhor, e a gente fala assim: Senhor, dá licença, me dá para cá esse cetro de equidade, sai daí que eu quero sentar no teu lugar. E a gente julga esse, a gente julga aquele, a gente julga todo mundo. A gente não quer falar: Senhor, olha, faça segundo o teu coração, assim como Jesus, ele não queria morrer. Jesus, ele diz assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja a tua vontade, não a minha. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, pois Ele, segundo o que está escrito, a seu tempo, Ele nos exaltará. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste, aleluia, a qual vocês têm que resistir firme, na fé de vocês, na nossa fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos amados irmãos neste mundo. Então, ele faz os votos de saudação final. Ele diz assim: e Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos colocar diante dele: Senhor, eu recebi isso, eu sei que está dentro do meu coração, sei que está em mim, isso está me machucando, mas está aqui, ó, eu apresento a Ti. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E às vezes a gente chega diante de uma situação, a gente fala assim: olha, esse não merece céu, esse merece inferno, esse não merece céu, esse merece inferno, e a gente vai dando inferno e céu para quem a gente acha. E muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter uma surpresa muito grande, porque a gente vai olhar e vai falar: não, eu não imaginava, Senhor, esse. Aí ele fala assim: por que, Senhor? E aí ele vai trazer a sua palavra. Quando ele fez aos trabalhadores, ele diz assim que saiu de manhã a regimentar trabalhadores da sua vinha, e naquele primeiro momento ele chamou alguns. Quando chega ao meio-dia ele chama outros, quando às 3 da tarde ele chama outros. Mas aqueles trabalhadores, eles estavam à disposição desde manhã. Imagina, de manhã chama 10,
Quando ao meio-dia ele chama mais 10, 3 da tarde chama 10. Quando chega às 5 horas da tarde, ele pega do dinheiro dele e fala, está aqui R$1 para cada um. Aí a pessoa fala, mas eu cheguei de manhã. O outro fala assim, mas o dinheiro é meu, eu estou dando porque o dinheiro é meu. Eu quero pagar esse mesmo que eu paguei a você. Porque ele estava ali desde manhã. E o dinheiro que ele precisa de um dinheiro de um dia todo para levar o sustento para a sua família. E aí a gente vai falar para ele, mas isso não é justo, eu trabalhei desde manhã e o outro trabalhou meio dia só, e o outro chegou 3 da tarde, e ele vai falar assim, mas eu sou Deus. Eu é que decido o que devo fazer. O dinheiro é meu, eu vou dar esse o mesmo tanto, vou dar a você o mesmo tanto e esse aqui. E aí, a gente vai falar com ele e vai falar, não, o senhor está errado. Não, ele é Deus. Quantos estão necessitados? Nós precisamos entender isso. Não é a nossa oração. Talvez nós fomos o primeiro a se converter dentro da nossa casa. Ainda falta o pai, a mãe, ainda falta o irmão, a irmã. Aí a gente vai dizer assim, olha Senhor, eu quero que ele se converta, mas quando ele se converter, eu quero que ele fique lá no final da fila. Eu sou o primeiro aqui na frente. Não, quero ele junto comigo do meu lado. A gente precisa ter verdadeiramente esse coração grato a Deus, esse coração humilde. Nós precisamos querer o bem de todos, independente do que venha acontecer comigo e contigo. Nós precisamos, em nome de Jesus, deixar Deus agir com poder, com grande glória na minha vida, na sua vida. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos doar para o Senhor e deixar com que Ele venha fazer maravilhas na minha vida e na sua vida. Porque se nós tratarmos os nossos amados irmãos bem, assim será feito aquilo que nós quisermos que faça ao outro, aquilo não será feito. Se nós tivermos um coração maravilhoso para com as outras pessoas, o coração de Deus vai ser maravilhoso para conosco. Nós já falamos a respeito de uma história, de um homem que trabalhou a vida toda e ele falou, 40 anos de trabalho eu vou me aposentar. E chegou os 40 anos de aposentar, o empreiteiro falou, mas eu preciso de uma última casa que você faz para mim. E ele falou, mas 40 anos eu disse que ia me aposentar, mas uma casa só. E ele foi e fez aquela última casa com a mais mal vontade que todas as outras casas que ele construiu. Pior material, a pior mão de obra, tudo de ruim ele colocou naquela casa. Quando chegou o dia que ele terminou a casa, o dono da empreiteira falou assim, eu queria te fazer uma surpresa. Eu não queria que você fosse embora com as mãos vazias. Essa casa que você construiu é sua, de presente para você. E ele falou, coloquei o pior material, pensando no seu coração. Eu trabalhei com uma mal vontade danada. Os piores peões eu coloquei nessa casa para fazer. Pior piso, a pior tinta, as piores portas, tudo de pior eu coloquei nessa casa. Aí ele fala, mas essa casa é sua. Se você trabalhou com boa vontade na presença do Senhor, trabalhe até o último dia. Faça tudo com excelência na presença do Senhor. Nós precisamos de dar o melhor para o nosso Deus. Só dando o melhor para o nosso Deus, nós vamos receber o melhor. Amém? Fiquemos de pé, vamos estar orando, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Há uma alegria, Senhor, no nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. O
O Senhor tem ministrado, ó Pai, nas nossas vidas. E nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, investir, Senhor Deus, na tua igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, ó Pai. Nós temos já orado há muito, ó Pai. E nessa noite não é diferente, ó Deus. Ó Deus de Israel, a tua palavra fala sobre Ana, Pai, que tinha vontade de gerar. Mas diz também, Senhor Deus, a tua palavra, que o Senhor cerrou a madre de Ana, Pai. Mas ela agora chega, Senhor, de uma maneira diferente. Não de uma maneira revoltada, Pai, mas ela chega se humilhando diante do Senhor. E ela diz para o Senhor: Pai amado, eu tenho estado cansada, Senhor, de afronta. Eu tenho estado cansada porque Penina, ela esfrega os filhos dela na minha cara. E todos os dias ela vem falando: eu gero e tu não gera. Tu é seca. Tu é terra infrutífera. Mas Deus de Israel, nós olhamos, ó Pai, para o teu servo, ó Pai, que nasceu, Senhor, dessa maneira, Pai. E ele orou ao Senhor. Ele diz: muda a minha história. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha mudar a história, Senhor, da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim. Nós queremos gerar, assim conforme o apóstolo Paulo, ele diz, Senhor Deus, que gerou filhos de sua própria entranha, Pai. Assim, Senhor Deus, que nós venhamos gerar, Senhor Deus, para Ti, Senhor Deus, filhos e filhas espirituais. Que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, as Tuas filhas, ó Pai, a estar congregando na Tua casa. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar manifestando o Teu poder, ó Pai, nessa localidade, ó Pai. Tira, Senhor Deus, todo impedimento, ó Pai, que não provém do Senhor, ó Pai. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, colocando os Teus anjos, ó Deus de Israel, nos portões, Senhor Deus, desta casa, Pai. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que esses portões, ó Pai, sejam, Senhor Deus, como se fosse, Senhor Deus, a porta do céu, ó Pai. Que pessoas venham, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sendo abençoadas, Pai, transformadas. Que pessoas venham entrar, Senhor Deus, sem saúde, mas sair com saúde. Que pessoas, ó Pai, venham entrar, Senhor Deus, aleluia, muitas vezes, ó Pai, com os corações, ó Pai, destruídos, ó Pai, mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha transformar a vida deles, ó Pai, deserto, ó Pai, em mananciar de águas vivas, ó Pai. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tudo, ó Pai, que tem sido, Senhor Deus, motivo de vergonha, Senhor Deus, para os Teus filhos e filhas, ó Pai, venha ser motivo, ó Pai, de orgulho, ó Pai, de alegria, Senhor Deus, que venhamos produzir, Senhor Deus, frutos maravilhosos, Senhor Deus, para o Teu reino. Assim nós oramos e clamamos, ó Pai, porque diz, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, em 1 Samuel, que Ana, Senhor Deus, ela agora chega cantando diante do Senhor, e diz que aquela, Senhor Deus, que não tinha filhos, agora ela tem 7 filhos, ó Pai, e o Senhor encheu a boca dela, Pai, de alegria, Pai, e ela louvava, engrandecia e magnificava o Teu nome. Assim, Pai amado, Pai querido, nós louvamos, ó Pai, o Teu nome, nós ligamos aqui na terra o que será ligado no céu nesse instante, em nome de Jesus, ó Pai. Frutifica, Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor Deus, e multiplicar, Senhor Deus, na seara do Senhor, ó Pai. Ah, Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, conforme está escrito, ó Pai, na placa da Tua igreja. Está escrito em Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Efraim, quer dizer, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Que toda aflição, ó Pai, venha cair por terra. Que o Senhor venha mudar a nossa história, assim conforme fez, Senhor Deus, com a história de José. Ele foi levado, Senhor Deus, em cativeiro, mas ele foi um tipo de Cristo ali no Egito. E no Egito, Senhor Deus, houve abundância de alimentos, porque ele ouviu a Tua voz. E ali, Senhor Deus, o Senhor falou com ele, Pai, interpretando o sonho, Senhor Deus, de Faraó. Assim, Pai amado, Pai querido, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha fazer algo novo no nosso meio.
Pai, em nome de Jesus Cristo, todo espírito que não louva o teu nome, conforme a tua serva, Senhor, missionária de Roroque, todo espírito que não louva o teu nome, parte em retirada em nome de Jesus. Que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, todo e qualquer, Senhor Deus, espírito, ó Pai, que tem impedido, Senhor Deus, que a tua obra cresça. Que todo espírito, ó Pai, que tem, Senhor Deus, ali trancado aqueles portões, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, feito, Senhor Deus, com que a tua igreja fique invisível nesse lugar, ó Pai. Nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, aleluia, uma luz a brilhar, Senhor Deus, para a vida eterna. Assim, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, pedindo, Senhor, envie os Teus filhos e Tuas filhas em paz para os seus lares, abençoando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a caminhada de cada um deles, ó Pai, aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus, através das lives. Que Teu Espírito Santo esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe a todos, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Glória a Senhor Jesus. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom todo o tempo. Até, aleluia, sexta-feira, se Deus quiser, quando nós estaremos novamente juntos, em nome de Jesus.